Olá, aqui é a Andrea, falando sobre fotografias, sobre viagens e assuntos afins. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem importante no mundo da fotografia, que é a sensibilidade do sensor da câmera à luz do ambiente, que nada mais é do que o famoso ISO. Alguns têm esse ISO e ele é bem importante, né? Como um pilar da fotografia que não pode ser desconsiderado quando você quer uma boa foto. E como que funciona aí esse ISO? O ISO, quando você ouvir falar sobre fotografia, quando você procurar assuntos sobre fotografia, você sempre vai ouvir falar dele. Então é bem importante a gente entender como é que ele funciona. E ele funciona assim: quanto maior o ISO, maior a sensibilidade. E, do contrário, quanto menor o ISO, menor sensível o sensor fica à luz. Então ele é bem simples assim, ele é bem simples de entender. E na prática eu vou contar aqui para vocês também que ele é bem simples. Nas câmeras de bolsa, aquelas câmeras pequenininhas, compactas, nos celulares ou nas câmeras automáticas, você não tem a possibilidade de alterar o ISO, a menos que seja alguma câmera mirrorless, por exemplo. Mas geralmente as câmeras pequenininhas de bolso, as automáticas e nem celulares, têm essa opção de você alterar o ISO. Eu acredito que possa ter alguma versão de celular mais avançada que tenha, mas no geral os mais simples não tem. Então você fica aí meio refém do equipamento para que ele escolha o ISO para você. E aí, quando você quiser uma foto mais clara, você vai ter que tirar essa foto quando você tiver muita luz. E quando você quiser uma foto mais escura, você vai ter que ir para um ambiente que tem aí menos luz. Ou ainda usar refletores, usar algum equipamento externo, flash, lâmpada, alguma dessas possibilidades externas para você conseguir aí manusear a luz. Isso se você não tiver a possibilidade, então, de você controlar o ISO. A minha câmera, por exemplo, eu contei para vocês em outro vídeo sobre ela. Se vocês quiserem assistir, voltem lá nos vídeos. Ela ainda tá aqui. É uma Nikon. Ela não tem, ela é uma automática, é uma super zoom automática. E ela não tem essa opção, né, de você alterar o ISO. Então eu acabo me virando com a composição, com uma ferramenta que ela tem, que é a composição de luz. E aí quando eu quero mais claridade no ambiente, na minha foto, né? Aí eu aumento a exposição, quando eu quero menos eu diminuo a exposição e acaba fazendo meio que o trabalho aí do ISO, mas não substitui, logicamente. Não sei se todas as câmeras têm essa opção de compensação, e nem os celulares, né? Mas o meu celular, que é simples, e a câmera que é automática, tem essa opção de compensação da luz para substituir o ISO. A sigla ISO significa International Standard Organization. Não sei se eu falei corretamente, mas essa sigla já tinha antigamente nas câmeras analógicas, só que tinha um outro nome e era bem difícil de trabalhar com ela, porque a cada vez que você queria alterar o ISO, você tinha que trocar de filme. Hoje as câmeras digitais já é possível você fazer aí essa troca de ISO a qualquer momento. Ainda bem, que imagina o trabalhão que era
você ter que ficar trocando de filme, né? Cada vez que você quisesse alterar algo simples como isso. E geralmente ela tem uma escala que varia entre 100 e 3.200. Então, o ISO ele tem uma escala, mais ou menos nessa variação, mas você tem câmeras bem avançadas aí, bem top, que vão além dos 10.000, e aí você vai controlando, então, esse ISO dentro dessa escala, conforme a escala, né? Então, nos ambientes mais claros, você vai sempre escolher, então, um ISO mais baixo, para que ele não injete tanta luz na fotografia. E isso é bom porque você tem menos ruído, o que a gente chama de ruído na fotografia, que são aqueles pontinhos que fica pela foto inteira. E, consequentemente, a sua foto vai ficar bem mais nítida. O ruído que a gente fala, que são esses pontinhos, a gente também chama de granulado na foto. É aquele monte de pontinho que você vê na foto, que você percebe na foto. E quando você tem, por exemplo, um ambiente mais escuro, que você coloca o ISO muito alto, por exemplo, 6.400, lembra da escala que eu falei para vocês, que no geral é de 100 até 3.200. Então você joga um ISO bem alto, que a gente fala, para em torno aí de 6.400, é um ISO alto. E você vai ter, por exemplo, num dia escuro, mesmo um dia escuro, a foto vai ficar mais clara. Porém, ela vai ficar com esse granulado. E aí ele vai tirar um pouco da nitidez dessa fotografia. Então é bem importante saber que o ISO ele pode comprometer a qualidade da sua foto. Você não pode simplesmente levar ao pé da letra, né? Se tá escuro, ISO alto, se tá claro, ISO baixo. Não é bem assim, você tem que usar ele com bastante moderação. Ele é muito fácil de usar, mas ele pode comprometer aí a qualidade da tua foto mesmo. Mas o recomendável se você tem uma luz boa, uma luz, por exemplo, um dia claro, ou algum tipo de fonte externa de luz, o seu ISO vai ser o mais baixo possível. E, ao contrário, se você tiver um ambiente mais escuro, que você precise injetar um pouco de luz, você pode então aumentar o seu ISO e assim você vai ter uma foto mais clara, porém vai ter aqueles ruídos que eu falei para você. Uma outra saída para você conseguir aumentar o ISO e ela não sair tão ruim, né, com uma qualidade tão ruim, é você tirar preto e branco. Então você tem que testar aí na sua câmera e ver o que melhor adequa para você. Se você quiser, por exemplo, de propósito uma foto mais escura, aí você pode, por exemplo, baixar o ISO de propósito. Mas na minha opinião, eu sempre opto mesmo por fotos mais escuras, e mesmo não tendo essa opção de controlar o ISO, eu controlo pela exposição de luz, pelo controle de exposição da luz, e eu tento manter as minhas fotos um pouco mais escuras. Eu acabo achando mais fácil a gente controlar essa luz depois no pós-processamento, que é muito mais fácil, só você colocar a luz no pós-processamento, do que você tentar tirar esses granulados, que para mim eu acredito que seja bem mais difícil. Então, no geral, você sempre tenta deixar o ISO o mais baixo possível para você não ter esses granulados na foto. Se você
não tiver, por exemplo, o auxílio dos equipamentos externos, um flash, um refletor, uma lâmpada que seja. E em último caso, você pode usar então essa ferramenta para aumentar o seu ISO e conseguir uma foto mais clara. Mas geralmente o pessoal prefere deixar o ISO ali mais baixo mesmo, ou usar ele com bastante cuidado, justamente por causa desses granulados que ficam bem ruins na foto. Não deixa a foto com uma qualidade tão boa, ele compromete aí a sua nitidez, né? A menos que você queira de propósito o granulado na tua foto. E aí você pode mexer com essa questão do ISO. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. O ISO ele é muito simples, recapitulando ele, quanto menor o ISO for, mais escura vai ser a foto, e quanto maior o ISO for, mais clara vai ser a tua foto. Mas testem, realmente para você conseguir manter isso na tua mente claro, você precisa testar o máximo possível e ver aí as possibilidades que a sua câmera te dá. Lembrando que para você trocar o ISO, você vai conseguir só nas câmeras manuais, né, que permitem essa troca das ferramentas manuais na câmera. As câmeras automáticas não têm essa possibilidade. Você usa esse tipo de ferramenta aí na sua fotografia? Conte aqui para mim no vídeo se você quiser, para a gente bater um papo melhor sobre isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau!